pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2024. E o mercado opera com viés negativo hoje, no aguardo pela agenda carregada na semana com dados do mercado de trabalho americano e com a China divulgando seu plano de crescimento anual nessa madrugada. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou misto, com destaque para a China, que divulgou uma projeção de um crescimento de 5% para o PIB nesse ano, mas também não trouxeram grandes novidades sobre novas medidas de estímulos, o que acabou não animando muito os investidores por lá. Na Europa, o viés é de queda antes da decisão de juros, que vai sair na quinta-feira, e também de olho na agenda americana, que deve influenciar o mercado europeu ainda nessa semana. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia ficou negativo. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,25%, o S&P caiu 0,12% e o Nasdaq fechou com queda de 0,41%. Ontem, mais cedo, o diretor regional do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, ele disse que espera que a taxa de juros só caia no terceiro trimestre desse ano e, segundo ele, deve haver uma pausa depois da primeira reunião em que houver alguma queda. De qualquer forma, os investidores ficaram em compasso de espera pela agenda da semana, que vai ser bem agitada. Um dos principais destaques vai ser a participação do presidente do Banco Central, o Jerome Powell, lá no Congresso americano, onde ele deve dar um depoimento para os congressistas, deve comentar sobre as condições econômicas e também deve falar, é claro, sobre juros e inflação. Um outro destaque vão ser os relatórios de emprego, que vão sair ao longo da semana, com o relatório JOLTS, o relatório ADP, e na sexta-feira sai o principal relatório, o principal indicador, que é o payroll, que pode mexer com as expectativas de juros se vier muito fora do esperado. Hoje a agenda americana está mais vazia, com destaque apenas para o PMI composto e para o PMI de serviços medidos pela S&P. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P futuro está caindo 0,36, Eurostock 600 está caindo 0,29 e em Londres o FTSE está caindo 0,11%. No Japão, o Nikkei fechou com alta leve de 0,07 e na China o Xangai Composite subiu 0,28% hoje. O DXY dólar index está subindo 0,03 e os juros de 10 anos no mercado americano caindo 0,69%, cotado a 4,19 no anualizado. O petróleo está agora quase no 0 a 0, alta leve para o petróleo Brent de 0,07%, que está cotado a 82 dólares e 89 centavos o barril. O petróleo hoje operando com viés de queda, depois que a China divulgou aí o seu plano de crescimento, sem grandes novidades com relação a novos planos de estímulos. Já o minério de ferro, esse fechou em alta hoje, lá em Dalian. O minério hoje subiu 0,69% e fechou cotado aos 122 dólares e 16 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou com queda de 0,65% e terminou o dia nos 128.341 pontos. O dólar caiu 0,2% e terminou o dia aos R$ 4,94. A nossa curva de juros teve viés de queda na maior parte dos vencimentos, com o presidente do nosso Banco Central, o Roberto Campos Neto, que ontem falou em um evento. Ele comentou que a inflação de serviços deve ser monitorada, mas que não deve atrapalhar o ciclo de quedas da nossa taxa Selic. Nas ações, quem mais subiu dentro do índice Ibovespa foi a IRB, que ontem teve uma alta de mais de 10%. Na sequência, a Embraer teve uma alta de mais de 4%, batendo a máxima histórica desde 2018 do papel, refletindo um anúncio da empresa que fechou um contrato com a American Airlines que pode superar os 7 bilhões de dólares. Na queda, o destaque ficou com Pão de Açúcar, que ontem caiu mais de 7%, depois de ter tido valorização na semana passada com a notícia da recuperação judicial do grupo francês Casino, que é um dos maiores acionistas do Pão de Açúcar. Um outro destaque negativo ontem foi a Pets, que caiu quase 6% em um movimento de realização, depois que a ação da empresa acumulou uma alta de mais de 27% no mês passado. Para fechar, a agenda local hoje está mais vazia, o destaque vai ficar para a inflação ao produtor, referente ao mês de janeiro, e também para a inflação de serviços, referente ao mês de fevereiro. Bem, esses são os destaques para hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.